Boa noite. Hoje o nosso tema é lucidez. Vou trabalhar com 2 livros aqui. Um é Os Prazeres da Alma, Mohamed, e O Efeito Sombra, tá? Vou deixar eles aqui pertinho de mim, vou ler um trechinho, outro, tá bom? Então vamos começando. O capítulo Lucidez dos Prazeres da Alma começa da seguinte maneira: enquanto vivermos de forma mecânica, irrefletida e sem a intervenção consciente da lucidez e do discernimento, nos privaremos de possuir uma mente tranquila e um coração pacificado. Nós buscamos o tempo todo Jesus como caminho, verdade e vida. E como Jesus, que foi a sabedoria, a inspiração, trouxe para nós uma mensagem renovadora, existiram muitos outros grandes mestres, existiram e existem ainda alguns grandes mestres que nos falam sobre levar a vida de uma forma que você tenha uma base de convicção nos fundamentos de Deus, nas leis divinas e nas leis naturais. Para você poder viver em conformidade com as leis de Deus, as leis divinas, os ensinamentos do Mestre, para estar nesse caminho, nós precisamos da lucidez. E para ter lucidez, nós temos que estar conectados com o momento presente e consciente daquilo que nós estamos fazendo e como nós estamos fazendo e como nós estamos vivendo. Ser consciente é ter uma atenção no que se faz, no que se fala, em como estamos agindo, no que estamos pensando e no que estamos sentindo. Então, repetindo: ter lucidez, estar consciente no agora, no presente, eu preciso saber o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, como eu me movimento, aonde eu ando. Isso é ser lúcido. Mas nós ainda estamos muito apegados a muitas coisas que nos desviam da nossa lucidez, dessa conexão que cada um precisa consigo mesmo para ter essa lucidez. Então nós ficamos muito presos na opinião dos outros, no que os outros estão fazendo. Me lembro quando se falava de criança: olha, a criança está estudando, passou a borboleta, não é assim? Olha como se distrai, olha, será que é só a criança? Ou nós funcionamos desta maneira, pela nossa imaturidade emocional, nos distraindo, tirando o foco das coisas que precisamos para estar realmente no presente, lúcidos e conscientes do seu movimento, da sua vida, daquilo que está acontecendo e de como você está se movimentando e até mesmo quanto você está sobre a sua própria influência ou influenciado pelo meio e por um monte de situações. Porque ainda levamos muito em consideração a opinião alheia. Em vários momentos eu já conversei com vocês sobre isso, né? A opinião do outro é baseada na realidade do outro, do que ele pensa, no que ele sente. Se você for levar uma informação para uma pessoa e ela tem medo, ela vai trazer para você: não vá, não faça, não pense. Ela vai trazer para você o medo que é dela. E aí você pega aquilo como seu. Veja bem, eu estou pegando um exemplo. Eu não estou dizendo que nós não temos medo nenhum, que é uma coisa que precisamos trabalhar. Mas é que como nós nos preocupamos com a opinião ou necessitamos da opinião do outro pela nossa própria insegurança, nós agimos em conformidade com a atitude e o pensamento do outro, e não com a nossa realidade individual, pessoal, nessa conexão que tem que ser do nosso eu de fora com o nosso eu interior, aonde nós vamos encontrar as respostas de tudo o que precisamos
Porque é esse eu que sabe o que fazemos aqui, porque estamos aqui e o que é melhor para o nosso caminho, não o outro. Eu não estou dizendo com isso, comecei falando de Jesus e de sábios, que na verdade eles nunca tiveram a intenção de influenciar ninguém, de dominar ninguém ou controlar ninguém, mas de trazer uma mensagem de como você pode ter paz na vida. De como você pode viver bem dentro da sua realidade, mas sabendo qual é a sua realidade. E como somos distraídos, tanto nós ficamos vulneráveis a tudo isso que está à nossa volta, como nós acabamos fugindo de nós mesmos. Por isso que eu trouxe o livro Efeito Sombra, tá? Eu vou ler um trechinho desse livro, que é um exemplo que está no livro. Né? Então, o que nós precisamos para essa lucidez? Estar presentes. E para estar presente, eu não posso ter pensamentos ou conexão com o passado. Porque se eu estou presa no passado, eu não estou no presente. Se eu estou presa no que o outro fala, eu não estou no meu presente. Se eu não tenho a noção de como eu faço, porque eu faço, como é que eu estou funcionando, como é que eu estou andando na vida, eu não tenho a lucidez suficiente para saber o que está acontecendo no meu caminho. Estamos em 2025. Eu costumo dizer que cada ano que passa, não começa um ano sendo melhor. Vamos dizer assim, cada ano está colocando cada um mais na parede. Sabe aquele termo que a gente fala? Putz, só estou sendo colocado na parede? Para que cada um modifique, para que cada um consiga ter mais consciência de si, para cada um ser cada vez mais preparado para esse caminho de transformação e evolução para um novo mundo ou uma nova terra. Então, até quando nós vamos agir e esquecer o que é ser lúcido e começar a tomar ciência da importância desse estado presente, de presença que precisamos ter e de conhecimento de cada um de nós para entender como nós funcionamos? Senão nós ficamos na mão de situações, de pessoas e, mais importante do que isso até, ficamos na mão do nosso inconsciente. Porque quando a gente fala da nossa sombra, né? A nossa sombra, aquele monte de conteúdo guardado lá dentro que a gente se recusa a enxergar, nós não sabemos o que temos dentro de nós. Então a gente nega uma parte muito importante que influencia a nossa vida o tempo todo. E o inconsciente tem um poder maior quanto menos consciência nós temos do que fazemos, pensamos, sentimos, como agimos. Então a força fica do inconsciente e não da nossa consciência lúcida, dominando, entendendo e sabendo o que está acontecendo no seu caminho ou na sua vida. Então, quando nós falamos de lucidez, a lucidez, para você conseguir entrar nesse estado, você precisa começar a ter esse foco centrado em si próprio, buscar a sua verdade, entender o seu caminho e entender por que você faz determinadas coisas, por que você tem determinadas escolhas. Porque tem situações que a gente fala, eu não sei nem por que eu fiz aquilo. Porque nós ficamos influenciados por um movimento externo. Podemos chamar do inconsciente coletivo, mas como eu disse, tem o nosso inconsciente pessoal, que atua na nossa vida e nós não entendemos por que estamos fazendo determinadas coisas, ou porque temos alguns determinados padrões. E olhar para essa verdade interior, ter essa consciência de si, para isso eu não posso estar preocupado com o julgamento de ninguém. Porque nós não estamos aqui para se preocupar com o julgamento de ninguém, se cada um tem que fazer o seu caminho e cada um está aqui preocupado ou deveria estar preocupado com o seu processo de consciência e de ascensão. Porque não adianta eu dizer que eu expandi a minha consciência com um monte de livros, um monte de palestras. Eu só provo essa expansão quando isso está na prática do meu dia a dia. Quando eu paro de só ouvir e receber e começo a pôr ação diante daquilo que eu preciso. Então a lucidez, ela vai fazer parte da sua vida, das nossas vidas,
quando realmente o nosso foco for eu comigo. E sem medo de olhar para si. Sem medo de conhecer aquela parte que a gente chama de sombria e que a gente recusa ver. Nós nos esquecemos, porque a gente aprende tanto a viver no negativo e a gente fala assim, puxa vida, tudo que está guardadinho lá é tudo que é ruim, tudo que não foi bom para a minha vida. Só que nós acabamos também reprimindo coisas boas da nossa vida. Por exemplo, eu sou capaz de reprimir a capacidade de amar, porque posso ter medo do amar. Porque um dia me machuquei com alguém, uma coisa comum, né? Eu tenho um bichinho que eu amo de paixão e ele vai embora. Porque a perda, o luto faz parte da vida. Mas aí eu posso pensar assim, eu não vou ter nenhum outro bichinho, porque ele vai morrer e eu sofro. Então, vamos guardar isso daqui. Então eu vou fugindo de situações ou de estar próximo de pessoas pelo medo. Medo da dor, medo do sofrimento. E deixo de ter a capacidade de amar. Então eu acabo pondo no pacotinho da sombra do reprimido a minha capacidade de amar. E aí quando eu estou reprimindo minhas coisas, nossos aspectos, eu posso reprimir a nossa criatividade, a nossa própria inteligência, porque nós ficamos limitados com tanta coisa que está lá guardado e que é um campo energético e aqui eu transito com aquilo que eu coloco em ação. Então nós temos menos energia, porque uma parte da nossa energia está segurando tudo aquilo que a gente colocou no pacote da sombra para ficar lá escondidinho, reprimidinho, e ando com aquele peso em volta de mim, que não é espíritos, muitas vezes é a nossa sombra, que é tão grande e tão cheia de conflito, que parece uma sombra de N seres, com um peso muito forte, porque na verdade tudo que está guardado, ele não deixa de existir, ele tem uma força, e ele é alimentado por esta força, que é a força que nós damos para tudo aquilo. Então funcionamos de maneira mais inconsciente. E quanto mais inconsciente, menos consciente, menos lucidez. E para que isso se resolva, precisamos entrar dentro de nós, sem medo do que vamos encontrar, e olhar, porque a sombra, ela não vai deixar de existir, mas ela vai ser integrada à nossa consciência. Então, quando eu olho para alguma coisa que eu não gosto de mim, eu preciso entender aquilo que eu não gosto de mim. Que parte é essa? Porque essa parte tem uma história. Ela não é aleatória, surgiu do nada. Ela está ligada à nossa vida, à nossa história, ela tem um porquê. Quando nós olhamos para o outro é a mesma coisa. Nosso fulano age de determinada maneira, tem um porquê. Porque ele tem uma história e diante da história dele, ele tem um padrão de comportamento que ele precisa entender e que nós precisamos respeitar o outro. E às vezes esquecemos que nós queremos respeitar o outro e precisamos respeitar essa nossa história e os nossos movimentos. Então, conhecer os nossos movimentos é ter esta consciência expandida e entender o que fazemos e por que fazemos. Porque muitas vezes nós não sabemos o que fazemos e estamos na mão do nosso inconsciente, além, como eu disse anteriormente, de às vezes comentários, julgamentos e tudo que nós sabemos muito bem. A opinião e o poder do outro, que ele tem o poder que nós damos para ele. Uma outra parte que eu vou ler diz assim: quem possui lucidez não exalta o talento, nem evidencia a inabilidade, simplesmente analisa os fatos na sua totalidade, utilizando os olhos da equanimidade, ou seja, ele tem os olhos do entendimento, da imparcialidade e da moderação. Então sabemos analisar sem se misturar, olhando para as situações e entendendo porque elas estão ali existindo. Não tem julgamento, tem só compreensão. E também, óbvio, que é a aceitação daquilo que está acontecendo conosco, mas trazendo para nós essa lucidez necessária para cada vez mais trabalhar os nossos dias diante das situações e dificuldades que temos, que, como eu disse, nem reconhecemos que fazemos parte delas,
Até podemos reconhecer que fazemos parte das situações, mas não sabemos o porquê. Por que eu faço isso? Eu falei que eu não ia fazer mais aquilo e eu estou repetindo. Então, qual parte minha está fazendo isso? Parece que está funcionando contra mim? Eu quero o A e me traz o B? Então tem uma parte minha que não entendeu qual é o caminho, então eu preciso me sentar com essa parte e entender quais os motivos que ela tem, que impedem que ela se integre a essa consciência e essa sabedoria necessária para lidar com as situações. E aí mais um trechinho que eu vou ler aqui, ó. Negar o lado escuro de nós mesmos ou não lhe dar importância é subestimar a sutileza de seu poder atuante em nossos comportamentos e atitudes. E é isso que nós estamos falando. O nosso inconsciente, nossa mente tem um poder sobre nós maior do que nós imaginamos. Então, olhar para esse lado, sentar e começar a conversar e entender é trazer luz para esse lado. Então, ele passa a ser parte integrante no todo, junto conosco. E não algo que tem uma atuação que eu desconheço. Então eu passo a ser vítima, não de ninguém, mas de mim mesmo e da minha dificuldade de entender os processos que me levam a saber deste funcionamento meu. Por isso eu trouxe esse livrinho. Eu costumo contar uma historinha que tem nele, mas eu resolvi trazer e ler para vocês entenderem o que nós estamos falando agora certinho. Tá? Então diz o seguinte, essa historinha, é verídico, né? Peraí, deixa eu abrir aqui. Uma pessoa foi convidado para uma festa em Londres, tá? No último verão. E nessa situação, ele fala, lembra-se, ele estava num jantar reunido com outras pessoas. No meio do jantar, visualiza isso, tá? Tem um jantar, várias pessoas à mesa e ele começa a falar. Então ele diz o seguinte: lembra-se de quando você esteve em Londres no último verão? Perguntou o anfitrião. Você e sua mulher começaram a discutir na calçada. Os dois levantaram o tom de voz enquanto eu me mantive calado em pé. Vocês estavam tão ocupados gritando que nem perceberam uma van que parou ao lado. Na lateral da van estava escrito Fúria Azul. Acho que esse é um exemplo do sincronismo ou algo assim. Os outros convidados assentiram a conversa, mas depois o anfitrião chegou do lado desse jovem e disse assim: por que você quis me humilhar daquela maneira? E aí ele disse: não estava humilhando vocês, estava contando uma história que achei interessante. Volte, coloque-se no instante em que você decidiu contar a história. O que você sente? Nada, a história me veio à mente. Ela sacudiu a cabeça, a pessoa que se sentiu humilhada, e disse: não. Naquele momento você teve um impulso malicioso. Não foi qualquer história que lhe veio à mente, foi uma que nos deixasse constrangidos. Não são muitas pessoas que têm a coragem nem a perspicácia de analisar o momento passageiro dessa forma. O confronto funcionou bem para o jovem. Aí ele disse o seguinte: eu não me defendi automaticamente. Voltei àquele momento e ela estava certa. Eu tinha sentido inveja naquele instante. Ali estava eu, em uma mesa de comida e vinho que eu não tinha como pagar. De certa maneira, era humilhante estar ali, sabendo que não podia retribuir. Motivo pelo qual, para esconder a própria humilhação, ele reverteu a situação e contou uma história que humilhasse a outra pessoa. Na parte de trás desse livrinho, não é novo, como eu disse, o meu já está todo amarelinho. Ele não é novo, mas na verdade é sempre novo. Vale sempre a pena reler, para ir lembrando da nossa sombra.
Aqui atrás ele diz o seguinte: encontre o poder escondido na sua verdade. Imagine que existe uma parte em cada ser humano esperando ser descoberta e que tem o poder de nos ensinar, treinar e guiar para que alcancemos força, criatividade, brilho e felicidade. Imagine que tudo o que você deseja está a seu alcance, esperando ser reconhecido, ouvido e abraçado. No entanto, essa parte não é paciente e, quando ignorada, pode sabotar nossas vidas, destruir nossas relações, eliminar o nosso espírito e nos manter longe de nossos sonhos. Então, o que é essa parte misteriosa escondida nas profundezas da nossa consciência? É a sombra. Eu li o exemplo, espero que vocês tenham entendido. Quantas vezes, de repente, a gente tem uma atitude que fala: não, foi sem querer, imagina, eu não fiz por mal. Longe de mim ter falado algo para magoar. Olha, eu falei sem pensar. Se tem uma coisa que não existe no mundo, é uma fala aleatória. Sabe por quê? É aleatória na nossa ignorância. Mas nós vivemos num universo de sincronicidade, de diversas energias, de muitos espíritos e presenças espirituais e do nosso inconsciente. E aí a sombra nos pega exatamente desprevenidos e agimos sem ter noção de que no fundo aquilo não tem nada de inocente, tem sempre alguma coisa escondida. Freud já falava isso quando ele falava dos atos falhos, quando ele falava das nossas brincadeiras. A gente às vezes está brincando e na verdade a gente está brincando, mas sendo irônico, sarcástico, cutucando alguém. Não tem nada de inocente. Eu vou repetir e me perdoem a palavra, mas é um inocente por causa da nossa ignorância, porque tudo tem um porquê e tudo tem um sentido. E nesse exemplo lido aqui, né, que eu acho que é de muita fidelidade, né? Simplesmente, diante da mesa de todos, ele trouxe uma situação que ele viveu da briga do casal e que eles se sentiram muito incomodados, óbvio. E depois ele parou para pensar o porquê que ele tinha feito aquilo. Vou dizer novamente. Quantas vezes a gente fala: nossa, desculpa, eu não fiz por querer. Eu jamais pensei que eu iria te machucar. Porque somos dominados pelo inconsciente. Enquanto não tivermos a lucidez, enquanto não tivermos a consciência, enquanto não tivermos presente no agora, entendendo o que estamos fazendo, vou repetir, fazendo, falando, agindo, nós ficamos na mão do inconsciente, da nossa sombra. Além de muitas vezes na mão, como eu disse, da opinião e do julgamento alheio, porque nós damos muita importância para tudo fora. E esquecemos que, na verdade, nós temos que dar atenção para o que está dentro. A nossa raiz, a nossa essência, o nosso divino, o nosso eu interior, o nosso espírito. Não importa o nome, importa essa consciência cada vez mais presente para a gente não ser pego de calça curta em muitas situações. E olha, se às vezes é difícil a gente perceber isso em nós, é fácil perceber no outro. O outro é um espelho, é uma lição fantástica, porque nós observamos o outro fazendo isso e às vezes fazem com nós também. De repente fala assim: por que você fez isso? Por que você falou aquilo? Porque sempre existe uma verdade em tudo o que é feito e falado. E para que a gente cada vez mais entenda, precisamos dessa lucidez. A mesma que estamos tendo agora com esse exemplo, para compreender as situações, para pensar nelas e para descobrir as nossas verdades, para que a gente não fique mais na mão
de nenhuma situação, de nada, na mão da nossa própria mente, que tenta resolver os problemas, mas muitas vezes não entende muito bem como resolver, mas que está lá, das nossas dores, mágoas, tristezas, inveja, como era o exemplo, e muita outra coisa. Então, para ter essa lucidez, é importante esse olhar profundo sobre si mesmo. E vou encerrar com a primeira leitura que eu fiz aqui para vocês. Enquanto vivermos de forma mecânica e refletida e sem a intervenção consciente da lucidez e do discernimento, nos privaremos de possuir uma mente tranquila e um coração pacificado, porque ele vai estar sempre ocupado com uma série de coisas e preso no passado, em situações e que nada vão poder ser mudadas, porque nós estamos no presente. E é desse presente que a gente constrói os próximos passos. Boa noite a todos. E muita lucidez e consciência. É assim que nós vamos caminhando para a evolução. Boa noite.